Olá, sejam bem-vindas a mais um encontro semanal, onde a gente faz essa live com uma convidada, com um convidado, né, sempre trocando as suas experiências de vida e experiências profissionais com o intuito de compartilhar com você, né, alguma coisa, alguma informação, alguma palavra que possa aí te inspirar e te transformar de alguma forma, né? Esse é o intuito da Elétrica do Batom com este quadro aqui que a gente faz toda semana. Sempre com uma convidada, como eu disse, que tem sempre alguma coisa a contribuir com a gente. Antes de anunciar a convidada de hoje, eu quero trazer uma notícia aqui, uma estatística, tá, feita pela CNN Brasil, tá, de uma pesquisa que diz que apenas 3,5% das empresas têm mulheres como CEO. Ou seja, 84% dos cargos de diretoria, né, são ocupados por homens. Para detalhar um pouquinho mais, essa pesquisa ela fala assim, ó, de acordo com a pesquisa feita com 486 empresas, tá, que empregam de 200 a 10 mil funcionários, tá, apenas 3,5% dessas companhias têm CEOs mulheres. Tá? Olha que interessante isso. Isso introduz o nosso papo de hoje, tá? A baixa presença feminina fica evidente também, tá? Entre mulheres e homens em quadros executivos. Tá? Apenas 2% das empresas têm apenas mulheres nos seus quadros executivos. Dessa pesquisa feita pela CNN Brasil, é claro. E com isso, né, eu trago a nossa convidada de hoje, que é a Mônica Paraboni. A Mônica Paraboni vem com uma estrada aí de consultoria na área de administração, ela é formada em economia, tem um MBA em economia e gestão empresarial, tá? E um mestrado em administração de empresas e presta consultoria aí para algumas empresas e tem também uma história interessante, né? De algumas empresas pelas quais ela já passou com diferentes cargos e com isso, claro, acumulando algumas experiências que ela pode contribuir para a gente. Então agora, deixa eu fazer o convite aqui. Olá, Oi, Ti, tudo bem? boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda à Elétrica do Batom, Mônica. Obrigada. Bom, eu já comecei lendo aqui uma estatística da CNN Brasil, né, para fazer a introdução ao nosso assunto, que tem algumas coisas interessantes, né, que depois eu vou passar a palavra para ti, que algumas coisas são assuntos que são bem importantes, principalmente para mulheres, né, que aí estão trilhando suas carreiras, né. Então, ali, mulheres sucessoras, mulheres dentro da indústria, o famoso teto de vidro, né, que a gente conversou um pouquinho sobre isso, e a questão da síndrome da impostora. Eu acho que tudo isso merece aí um esclarecimento, principalmente, né, para mim também, né, e para que as mulheres entendam como elas podem se livrar ou transcender esse tipo de coisa, né? É, Então, a palavra está com você, seja bem-vinda, pode contar um pouco da tua história, da tua trajetória e falar sobre os assuntos. legal. Que responsabilidade, hein, Israel? Só assunto polêmico aqui, mas que eu acho que, de fato, contribui muito. A gente precisa conversar sobre essas coisas com as mulheres também, mas os homens também precisam ouvir, né? Sim. Porque a gente não trabalha sozinha, né? O que eu acho legal, assim, da minha trajetória, Israel, é que eu estudei muito, né? Então, eu fiz economia, fiz MBA, fiz mestrado. Mas mais importante do que ler livros, entender de teorias, é viver tudo isso, né? Uhum. E uma coisa bem legal, acho assim, uma história para contar, para contextualizar as minhas áreas de estudo e de atuação. Eu tinha um grupo de amigas que a gente se intitulava As Filhas do Dono.
É porque todas filhas de dono de empresa, sabe? Então nós Uhum. nos reuníamos para trocar ideias, para qual é a dificuldade que tu tem com o teu pai, eu tenho essa, e na tua empresa, como é que é? E aí um dia o meu professor do mestrado disse, Mônica, tu tem uma empresa, tu trabalha com o teu pai, por que que tu não faz a tua tese de mestrado sobre sucessão de mulheres, né? E aí eu pensei, nossa, que bobagem esse assunto. Juro que eu pensei isso, Israel. E aí, nessa roda de conversa com essas amigas, eu pedi para elas: Gurias, em algum momento da carreira de vocês, da vida de vocês, vocês enfrentaram algum tipo de preconceito por serem mulheres na indústria? E todas me responderam a mesma coisa, Israel. Não, nunca enfrentei nenhum tipo de preconceito. E eu pensei, eu também não. Que bobagem esse assunto. E quando a gente terminou essa resposta pronta, não, nunca tive problema, eu mesma contei uma história. Que uma vez eu estava na empresa, chegou um fornecedor e me convidou para tomar um vinho. Como assim? Aí uma outra puxou um assunto. Um cliente não queria falar comigo, ele só queria falar com meu pai. Aí a outra trouxe outro assunto. E aí todas contamos histórias de preconceito. Então, assim, de forma consciente, a gente não tinha nem se dado conta Sim. das dificuldades que a gente estava enfrentando, né? Mas todas tinham passado por isso. E aí, quando a gente terminou de contar cada uma a sua história, porque todas tinham histórias e algumas mais de uma história, né? Eu disse, gente, isso é muito relevante. Eu preciso ler sobre isso, entender melhor, me entender também, né? Em que ponto que eu tô aqui da carreira, o que que eu tô enfrentando, por que que a gente não chega, por que que a gente não quer ser dona, por que que a gente é filha do dono, né? Então, isso tudo me levou a estudar muito esse assunto. E claro, né, a gente estuda, a gente lê, mas eu tive que fazer entrevistas, eu tinha essas amigas, então eram muitos estudos de casa, né, que eu Uhum. ouvia, que eu vivenciava, eu ligava pedindo opinião, ligava pedindo para me contar mais histórias. Então, assim, é assustador. Quando a gente se debruça sobre isso, quando a gente começa realmente a estudar essa questão do teto de vidro, da síndrome da impostora, a gente começa a entender que sem se dar conta, a gente está vivendo. As mulheres enfrentam isso diariamente. Claro que, né, Israel? E aí vem uma coisa bem importante. A atitude que a gente tem diante destas situações é o que transforma, né? Então, todas sofremos preconceitos, dificuldades, mas como cada uma conduziu cada situação dessas, foi o que deixou a gente ser a filha do dono e agora donas, né, das suas empresas. Então, foi muito bacana essa linha toda de estudo e essa vivência, né? Então, ainda hoje eu trabalho com isso, eu faço parte do conselho da empresária da SIC, né, que a gente trabalha bem fomentando o empreendedorismo feminino, a gente trabalha bem forte nessa área. E é também dessa área que eu trago essa questão do teto de vidro e da síndrome da impostora, né? Então, vamos falar Uhum. um por vez, eu acho, Vamos né? contextualizar. Sou meio acelerada, né? Qualquer coisa tu me chama aí, Israel. O que que acontece? Eu trabalho na indústria desde os meus 16 anos, Israel. Eu comecei, meu pai tinha empresa, né? Então eu era ajudante da secretária. Então comecei assim. E fui devagarinho crescendo e comecei a trabalhar com compras. Só que eu trabalhava com meu pai. E aí a gente fica com aquele estigma de que a gente não é boa. A gente tá ali porque é filha do dono, né? Não importa se tu erra, se tu acerta, todo mundo tem a impressão de que tu não é merecedora. E eu também tinha esse sentimento. De que eu tava ali por ser filha, não porque eu era uma profissional capacitada, não porque eu era capaz de fazer aquilo que eu estava fazendo. E aí eu acabei saindo da empresa do meu pai. Eu fui procurar emprego em outros lugares, né? Então eu trabalhei em multinacional francesa, trabalhei em multinacional americana, trabalhei em empresa familiar pequena, tudo aqui em Caxias mesmo, tá? Trabalhei em empresa familiar, mas já de maior porte, e foram aprendizados muito legais. E aí eu fui criando toda essa bagagem, aprendendo tudo isso, até que chegou o um momento que eu entendi que eu já, por questão de merecimento, por questão de estar preparada profissionalmente, eu podia voltar para a empresa que então era do meu pai, né? E foi aí que eu retornei, mas isso foram mais de 10 anos, né? Deixa eu só te fazer um parênteses aqui. Quando tu diz que tu te sentiu assim, é uma coisa que tu te colocou esse teto, Era meu, esse era target meu. assim. Era meu, mas também eu
a gente lia na cara das pessoas também, né, Israel? Porque assim, quando Sim. tu dava Uhum. uma opinião ou tu tinha algum projeto novo para tirar da gaveta, então, claro, sempre tem pessoas que te apoiam, trabalham junto e tá tudo certo, né? Mas eu trabalhava, era uma metalúrgica, então era predominantemente masculino o ramo, né? Então, Uhum. assim, fornecedor, cliente, os próprios colegas de trabalho não viam com bons olhos, sabe? Eu te confesso que eu acho que até meu pai tinha algumas dúvidas, né? De será que botar uma mulher aqui vai dar certo, né? E não julgo, não é nesse sentido, mas Sim, se sim. questiona essas coisas, né? Então, meu pai duvidava, as pessoas que trabalhavam comigo duvidavam, nada mais natural do que eu também duvidar de mim, né? E Sim. aí, como é que eu pensei, como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu vou ter certeza se eu posso ser dona de uma empresa? Então, sempre quando eu saí da empresa do meu pai, eu sempre trabalhei em outros lugares e buscando cargos de gestão. Então, eu queria ser líder, eu queria ser coordenadora, eu queria ser gerente. Então, eu fui sempre buscando esse crescimento, porque eu queria muito provar para mim mesma que eu podia um dia ser dona da minha empresa, né? E aí, como eu disse, né, foram mais de 10 anos aí fora e em todas essas empresas e cresci muito, aprendi muito, foi super válido. E aí eu retornei para a empresa do meu pai. E aí a gente começou a fazer todo um trabalho de transição para que eu assumisse a empresa e ele pudesse se aposentar de fato, né? Então, e aí ali foram outros desafios que eu comecei a enfrentar, né, Israel, que é a questão assim de o cliente que sempre lidou lá com o meu pai, que era um senhor, né, barba branca, aquela coisa assim de responsabilidade, de repente chega uma guria ali de 30 e poucos anos, né? Então, é tudo novo. A gente tem que lidar, tem que saber lidar com isso e tem que respeitar também, né? A nossa cultura aqui na região, ela é predominantemente masculina, machista, né? Só que é aquilo, tem que ter atitude, tem que saber como lidar com isso e não pode se ofender com tudo e desistir. Até uma coisa que eu ia comentar para você ir à tona, né? A cultura, né, da nossa região. E também tem uma coisa que eu acho que tinha muito a ver com uma formação que se tinha anteriormente, né? Porque se você pegava, né, o que que o Senai, eu acho que isso que é o grande, as grandes questões de agora, né, dessa reviravolta digital e das profissões que estão acontecendo. Nós éramos preparados, e aí eu falando também que aconteceu comigo, você fazia um Senai, você fazia o operador de torno, ou fazia, são coisas que te preparavam para trabalhar dentro de uma indústria e você era meio que preparado para isso, né, mesmo, para ocupar essas coisas. E como eram raras as mulheres que participavam também de fazer Senai dentro dessa área, né, mecânica, e o nosso polo de Caxias sendo um polo metal mecânico enorme, né, com grandes empresas aí também automotivas e tal, né? Então sempre foi preparado. Então tem, além da própria cultura que tinha das empresas, a própria formação que se tinha também, ela te jogava para esse lado, né? E aí tu ficava nessa sinuca, né? De Sabe, Israel, que eu tinha, acho que aos 17 ou 18 anos, eu fiz aquele curso de lead metrologia do Senai. uhum, E olha como as coisas começam desde muito cedo, né? Eu fiz, foram 6 meses de curso porque eu fazia todos os sábados de manhã. Nem lembro quantas horas foram. Eu era a única mulher da turma. E todos os dias que eu entrei na sala de aula, eu ouvi o seguinte: corte e costura é do outro lado do corredor. E eu entrava na sala e o pessoal dizia: corte e costura é do outro lado do corredor. Todas as aulas. E eu nem me abalava, Israel. Eu não sei se eu era sem noção, se eu era muito confiante, eu não sei nem te explicar, assim, mas eu continuava na minha aula lá, numa boa, eu tinha amigos, tudo certo. O pessoal fazia isso como uma brincadeira, não era uma ofensa, era uma brincadeira. E aí, um dia, no final do curso, entrou o diretor do Senai e ele trouxe o diploma e ele disse: eu quero parabenizar pessoalmente o melhor aluno da turma, que fui eu. Né? Eu tirei a melhor nota, não tinha faltado nenhuma aula, todos os requisitos, né? E aí eu fui lá na frente, o pessoal bateu palma, né? Aí eu disse: bom, pessoal, eu queria contar para vocês que corte e costura é do outro lado do corredor, né?
Porque eu tô Que na sala ótimo. certa, vocês eu não sei. Mas assim, né? É uma brincadeira, só que olha só, a gente fica ouvindo isso desde sempre, né? Então essas brincadeiras, elas afetam a nossa confiança, né? Elas afetam o modo como a gente toma as nossas decisões. Então, assim, hoje eu sou mãe de um menino, ele tem 5 anos, e eu me sinto muito responsável pelo sucesso das mulheres na criação que eu vou dar para o meu filho homem. Porque a gente está empoderando as mulheres, a gente está treinando as mulheres, a gente está ensinando as mulheres. Mas não adianta a gente ensinar tudo isso para as mulheres se os homens também não mudarem deles, né? Se os homens também não conseguirem acompanhar as mudanças. Então eu me sinto muito responsável para ensinar, para ter uma criação legal para o meu filho, para que ele respeite, para que ele entenda, para que ele trate com igualdade, né? Então, porque a gente não. A gente fala, nós fazemos brincadeiras com nós mesmas, né? Ah, mulher no volante, perigo constante, né? A gente tem umas frasezinhas prontas que a gente vai mitigando a confiança. Tá? O que é o teto de vidro, né? É uma teoria, né? Que a gente comenta, assim, na academia, né? Na faculdade, que as mulheres, elas chegam em cargos de coordenação, de liderança, até gerência, né? Mas tu não vê uma mulher diretora, muito pouco, né? Tu não vê uma mulher CEO, tu não vê uma mulher executiva, que foi justamente os dados que tu leu ali no início, né? 3,5% é nada, né? Por que isso acontece, né? E é justamente isso, as mulheres chegam num determinado patamar e aí elas encontram um teto de vidro, porque ele é invisível, né? Por isso que ele é de vidro. Não é porque a gente vai quebrar e jogar uma pedra, não é isso. Mas ele é invisível, a gente bate ali, às vezes a gente não se dá conta que tá com a cabeça aqui, ó, no teto. E dali a gente não passa. E é justamente por causa dessas criações, dessas coisas que a gente fala, do que a gente acredita mesmo, né? Não, tá ótimo, eu sou gerente, né? Pra que fica você diretora? Sabe? Então, assim, é muito. Sim. Eu, voltando um pouco, que eu acho que são assuntos bem importantes aqui. Eu não sei se está cortando, se deu uma trancada aqui, mas eu vou continuar. Tá conseguindo me ouvir? Porque ele deu umas bloqueadas. Pra mim também cortou aqui. Vamos ver se volta. Voltou. Tá bem? Ó, eu estava voltando um pouquinho, né, fazendo esse paralelo da síndrome da impostora, né, que é o fato de, pelo que eu entendi, né, de você se sentir não apta, né, ao cargo que ocupa, porque é filha do dono, porque é mulher, e aí fala, o que eu atingi tá bom, né, chegando no teto de vidro, o que eu atingi tá bom. Mas nessa síndrome da impostora, eu acho tão importante, né, que tu falou também da educação do teu filho, da educação, da educação masculina sobre isso, e algumas mulheres que também pegam e detonam, né, elas chegam e também desmerecem as mulheres. Eu não sei, tem um viés assim, não sei se é inveja, ciúmes ou o que a gente pode caracterizar por isso, mas isso também mina, né? Então, existe toda uma cultura a ser transformada aí para que a gente consiga resolver não só esse, como outros assuntos de inclusão também, né? De diversas outras coisas que a gente precisa incluir no nosso dia a dia, no nosso universo, e que isso seja normal, que isso seja transparente, né? Então, a maneira como tu lidou, que eu entendo da síndrome da impostora, indo buscar fora algumas coisas para te sentir melhor, né? E não se deixando levar pelas brincadeiras que te fizeram ali, né, no Senai, dentro desse ambiente masculino, porque eu fiz automação industrial na UX também, em 93, e nós tínhamos de 40, 45 homens, uma mulher fazendo automação industrial. Né? E que ela já tinha vindo de uma área técnica, tinha feito eletrônica, tinha feito outras coisas, e seguiu, foi muito. Né? Mas tem que
ter uma mente mais blindada para isso, né? Porque algumas vão desistir na primeira, e é importante que se ouça o que tu está falando hoje, assim, que, tipo, esquece, segue teu rumo, tua vida e vai buscar o que tu quer e não te abala com essas bobagens, né? A gente tem que sempre estar batendo nisso, parece que que fala a mesma coisa, mas sempre tem que estar batendo nisso, né? E aí você chega nesse teto de vidro também é uma outra coisa que você me parece que você chega ali e não consegue. Uma por boicote, às vezes, das pessoas que não querem te deixar ir além daquilo, e outra é o teu próprio boicote de dizer, ah, tá bom aqui, e cheguei nesse nível, isso aqui tá muito bom para mim, né? Acho que é mais ou menos isso, resumindo o que tu falou, né? É bem isso, Israel. E essa questão da síndrome da impostora é legal, assim, eu dou um exemplo, assim, para o pessoal entender bem. Quando aparece uma vaga de emprego, qualquer emprego, tá? Tem lá vários requisitos que o candidato tem que preencher, né? Então, escolaridade, disponibilidade, experiência, cursos, enfim, uma série de coisas. Como é que os homens leem essa vaga? Tem 10 requisitos. Nossa, eu preencho 2, vou me candidatar, sou perfeito. Como é que as mulheres leem isso? Nossa, tem 10, eu preencho 9. Bah, eu não consigo preencher esse um, não vou me candidatar. Então as mulheres elas esperam estar perfeitas, completamente formadas, assim, né, prontas e preparadas, e aí elas nem vão concorrer a essa vaga. Então, muitas vezes homens ou pessoas com menos preparo ocupam a vaga e tá tudo certo para a empresa. E tu que tinha 9 dos 10 requisitos, nem se candidatou, porque o 10º faltava metade, sabe? Isso é a síndrome da Sim. impostura. Tu queria atender todos os requisitos de todas as vagas, de todas as formas, de uma maneira perfeita. Isso não existe. Provavelmente a pessoa que se candidatou e ocupou aquela vaga, ela não tem aqueles 10 requisitos. Que se eles são de fundamental importância, a própria empresa vai te preparar para aquilo. E talvez você, Uhum. né? Porque a empresa pede 10 para te cumprir uns 5 ali, né? Então, a gente brinca isso, assim, brinca, mas é uma coisa muito séria, né? Nós, nos grupos de mulheres, nós falamos muito disso, que nós temos que nos candidatar, nós temos que concorrer às coisas, não tem como a gente dizer, ai, não tem mulher no Congresso. Sim, mas quantas concorreram? Ai, não tem mulher diretora, mas quantas estão participando do processo sucessório? Sabe? A gente não participa, como é que a gente vai ser escolhida? Né? Que nem eu quero ganhar na loteria, mas eu não jogo. Né? Não É. tem como ganhar na loteria sem jogar. Então, isso é um preparo que eu falo do empoderamento, de ter a segurança, de se candidatar, de deixar a pessoa que está do outro lado avaliando, dizer se teu currículo está legal ou não. Até para te ter um feedback, saber o que tu precisa melhorar, né, Israel? Então, essa parte da síndrome da impostora, da gente não se sentir plena para ocupar algum cargo, alguma vaga, alguma coisa assim, ela é muito comum. E é bem essa a leitura. Os homens têm 2 requisitos e já estão perfeitos para a vaga. As mulheres não cumprem um, não vão, sabe? Então, a gente percebe muito isso na fala das mulheres. E a gente trabalha esse preparo, essa confiança, isso tudo ali para as mulheres, no mínimo, concorrerem. Nós não somos a favor de mulheres estarem no comando só por serem mulheres. Nós queremos Sim, bons profissionais, sejam eles homens ou mulheres, né? Se os homens sim. estiverem melhor, tá tudo certo. Mas as mulheres têm capacidade, sim, têm preparo para isso. E é por isso que elas têm que se candidatar, no mínimo, para estar concorrendo àquela vaga. Isso é muito importante. Eu acho que esse é o ponto, né? Tem que ter bons profissionais, né? E aí a gente não está importando esse gênero, mas as mulheres também têm que entender que elas têm que ir para frente, né? Que tem que se jogar e claro que, né? Se entende um pouco, né? Dessa estrutura do homem ser mais agressivo, de não pensar muito, de ir para frente, tem, né? Essa composição masculina dessa energia masculina que eu falo, e essa energia da mulher de ser mais, de querer tudo certinho, de ajeitar tudo, e que às vezes falta ter nela essa energia, né, masculina que se chama de enfrentar, de se jogar, de ir para frente. E agora, a grande pergunta, e se é que tem resposta, Mônica, como é que a gente, ou você, no caso das consultorias, consegue ajudar?
essas mulheres a, ou se tem alguma dica para que se passe, né, disso, dessa fase, o que que se procura para sair disso, né? Onde tu te agarra, onde tu vai buscar energia para isso? Claro que pessoas que te apoiam sempre são importantes, né, Israel? Mas, assim, autoconhecimento é fundamental. Então, assim, eu duvido de Uhum. mim e duvido o tempo inteiro. Então, pá, eu já reconheci isso. Então, o que, que eu tenho que fazer para ter mais confiança, para poder concorrer, para saber que eu sou boa o suficiente? Então, a gente vai desde terapia, se precisar, né? Mas o autoconhecimento, entender, fazer comparativos, se preparar. Então, eu tenho muito curso, eu tenho muita vivência, eu tenho experiência. Então, isso tudo ajuda, porque assim, eu não sou capaz, eu não estudo, tu não vai ser capaz mesmo, né? Então, eu não sou capaz e eu tenho medo e não vou atrás, não vai ser mesmo, né? Então, assim, a postura que eu enxerguei nos trabalhos que eu fiz com as mulheres que tiveram sucesso, né, nesse romper esse teto de vidro, de assumir cargos, mesmo com medo, que medo todo mundo tem. Medo faz Sim. parte da vida e o medo, inclusive, ele é importante porque ele nos protege, né? Então, o Uhum. que eu vejo assim do sucesso das mulheres que enfrentaram e superaram isso é a atitude mesmo. É parar de mimimi, é parar de, ai, coitadinha de mim, ai, ninguém me ajuda, ai, não sei o quê. Cara, tu quer concorrer à vaga? Vai lá e concorre. O máximo que vai acontecer é, obrigado, tu não é a pessoa para essa vaga. E tá tudo certo, concorre mais uma, tu vai ter que concorrer em 10 para conseguir uma. Não vai ser na primeira que tu vai entrar e ser dona da empresa, né? Eu, como dona da empresa, muitas vezes as pessoas me questionavam. E eu errei muito. Então, ter essa humildade de dizer: olha, eu errei, eu te peço desculpas, vou seguir tua orientação, que bom que tu me falou isso. Então, realmente, assim, é um constante aprendizado, é saber onde tu quer chegar. E se tu não tem ambição, também tu não vai para lugar nenhum, né? Tu vai ficar sempre onde tu tá e tá bem para ti ali, tá tudo certo se esse é o teu desejo. Mas tu tem Sim. que. Não, eu quero ser dona de uma empresa. Tu não precisa ser dona de uma empresa com 1.000 funcionários. Tu começa sendo, talvez, autônoma, vai contratar um funcionário, vai alugar uma sala comercial, vai ter mais um. Então, assim, a gente às vezes mira muito longe e não consegue dar um passo, né? São pequenos passos. Eu brinco que o não é um degrau, né? Então, cada não que eu recebo é um degrau que eu subo para chegar lá no sim, lá em cima, né? E ele faz parte da vida de homens, de mulheres, de crianças, de todo mundo, né? Então, realmente, assim, se conhecer Israel é muito importante, saber que tu é capaz e se preparar para as coisas. Senão, realmente, tu não merece estar naquela vaga de CEO, de diretor, de sabe, sei lá o que, né? Tua empresa não vai dar certo, mesmo que tu trabalhe sozinho, então o negócio não vai para frente. Então, é muito importante tu ter essa ambição, traçar metas, se preparar e tu vai ouvir muita coisa, sendo mulher ou sendo homem, né? Pessoas que, Sim. geralmente, o pessoal te puxa para baixo. É difícil que a gente diz, vai lá que vai dar certo, né? O pessoal diz, já tentei, deu errado. Mas eu não tentei, deixa eu tentar, né? É, é isso, sabe? Não tem uma fórmula mágica. Cada um vai ter que funcionar de uma maneira. Mas realmente parar de mimimi e começar a ter atitude é o primeiro passo, né? É um passo importantíssimo para isso, né? Para ambas as coisas. Mesmo que você queira ter o teu próprio negócio, né? Você não pode, ou eu vou fazer bolo, vou fazer doce para vender, mas se você não vender, se você não bater na porta de alguém, se você não conversar com as pessoas, também você não vai vender, né? Então, essa autoestima, tudo, né, essa questão de autocuidado e tudo mais, ela é muito importante para uma série de coisas. Né? Em todas as conversas que a gente teve aqui, como algumas coisas prepararam pessoas para determinadas coisas, tá? Por exemplo, o teatro, ele prepara muito, não necessariamente precisa ser ator, mas isso vai te desinibir, vai te trazer, né, uma oportunidade de se comunicar melhor, às vezes. Então, tem uma série de outras coisas, de ferramentas que você pode buscar fora, né, isso aí, que vão te ajudar a preparar para sair disso, né? Se você se sente assim, que se você não buscar
nada, né? E ficar ali é aquilo que você vai ter, né? O não de tudo já tem. Se você não tentar, É bem isso, Zé. As coisas vão se encaixando, né? Eu fiz teatro quando eu era pequena, né? E aí tu pensa, pra que fazer teatro? Mas eu hoje apresento um trabalho na frente de uma turma ali de 200, 300 pessoas muito bem. E eu fico pensando por que as pessoas têm dificuldade, né? Mas sim, claro, eu fui preparada desde pequena para estar no palco, né? Não que seja um palco a apresentação de um trabalho, sim, sim. mas eu me desinibi ali. Eu não sou atriz, eu não posso estar lá na Globo, eu não tenho essa capacidade. Mas para apresentar um trabalho eu tenho. Então, às vezes a gente faz, desde pequeno, né? Vai, bota num esporte, faz um teatro, faz uma atividade extracurricular. É um quebra-cabeça, né? Tudo vai se encaixando, tudo a gente consegue aproveitar de uma forma ou de outra para a tua profissão, para a tua vida. Então, é um preparo constante que a gente tem. E é por isso também a importância de lidar com crianças, meninos e meninas, e ir construindo essa base segura, essa confiança neles de que as mulheres são sim capazes e que os meninos respeitem essas mulheres e tratem bem elas e convivam de igual para igual, sabe? Porque se meu filho ficar desde pequeno vendo que mulher no volante é perigo constante, vai assimilar que mulher dirige mal e acabou, sabe? Vai ser uma Sim. verdade para ele, porque ele ouviu isso 10 anos da vida dele, 20 anos da vida dele. E as mulheres aí vão lá e têm medo de dirigir. Então, é justamente nessas pequenas frases, nessas pequenas atitudes que a gente tem, que a gente vai construindo ou destruindo essa confiança, essa, sabe, é complexo. Mas é simples ao mesmo tempo, né? Porque são pequenas atitudes que a gente pode mudar muito o futuro das pessoas, assim, e do trabalho, da interação entre as pessoas, da responsabilidade, do comprometimento, tudo, né, Israel? É fundamental ter isso. E tem um outro, eu acho que é um agravante, né, Mônica, nesse momento que a gente está vivendo, dessa tecnologia que nos permite hoje conversar e fazer essa live. Tu tem, por um outro lado, uma história de cancelamentos, né? Deram esse nome de cancelamento para coisa, mas na verdade eu acho que a internet, não a internet, mas as redes sociais, elas deram voz, como diz o Pondé, né, a imbecis, às vezes, que vão ali te xingar, te achincalhar, te falar uma porção de coisas e que não sabem nada da tua vida, às vezes, entendeu? Estão ali. E aquilo, né, são coisas que você precisa se blindar disso, né? De, porque hoje está muito mais fácil xingar do que antigamente, né? Tu tá protegido, né? Tu não tá ali do lado e vai te dar um soco de volta, né? A Então, pessoa pode me xingar. precisava estar na rua para xingar antes, agora não precisa, né? Ela pode xingar e te achincalhar de dentro de casa ou de algum outro lugar. Mas sabe que as pessoas que têm muita exposição na mídia e tal, que a gente vê muito, né? YouTuber, influencer e tudo mais, e eles dizem muito isso. Que tu nunca ouve crítica de quem tá melhor do que tu. É incrível isso. Geralmente quem te critica, quem diz que o teu trabalho não tá valendo, que não tá bom, é quem construiu muito menos do que tu, né? Quem construiu mais, ou não tá nem te vendo ainda, porque tu ainda não é uma pessoa Uhum. importante e relevante para ele, né? De alguma forma. Ou tá ali dizendo, cara, eu comecei assim também. Uma hora isso aí vira a chave e vai dar certo, sabe? Então, assim, crítica que não tem. Esses dias um colega de trabalho disse: se eu fosse o dono dessa empresa, eu ia ser diferente. Ia ser, talvez tivesse quebrado essa empresa, né? Porque, cara, tu não tem noção nem do teu trabalho e tu tá criticando do dono da empresa, não tem cabimento uma coisa dessas, né? Para as pessoas tudo parece muito simples, muito fácil. Uhum. Quando eu tinha empresa, eu queria muito assim poder pegar a chave e entregar um mês para cada funcionário e dizer, cara, ó, esse mês tu é o dono dessa empresa, sabe? Eu queria muito isso. Eu não ia dar muito certo, né? Eu ia quebrar a empresa. Mas a minha ideia era essa para o pessoal sentir, sabe? As demandas que vêm, as coisas que tu tem que conhecer, as coisas que tu tem que entender, as decisões que tu tem que tomar. Às vezes o pessoal vem com o problema que mudaram o papel higiênico, que ele era bom, agora é ruim.
cara, eu não tô com cabeça para pensar no papel higiênico, eu tenho que decidir lá o cliente que não fez a compra, o inadimplente, um projeto novo, uma lei que saiu. Desculpa não poder resolver o problema do papel higiênico, sabe? Sim. Mas, e a pessoa tá brava contigo, porque tu não quer dar atenção para ela. Então, assim, eu penso que todo mundo devia um dia ser dono da sua empresa, grande ou pequena, sabe? Para entender essas demandas, para entender como funciona, para ter que tomar decisão, para entender as consequências das decisões que tu toma, né? Porque tu toma decisão errada também. Então, eu gostaria, assim, era um exercício bem bacana, assim, de todo mundo poder passar por isso para entender como funciona e as dores que tem um dono de empresa, né? Parece que a gente é um monte de gente rica andando de caminhonete, né? E não é Sim. exatamente isso, né? Bom se É, fosse, mas não é. quando acontece, né, mas não sabe todo o trabalho que se teve por trás e tudo que se abdicou para poder ter aquilo ali, né, os horários disponíveis, porque uma das coisas é você cumprir um horário, né, de 7h30, 5h30 da tarde e viver tua vida, e outra coisa é você ficar 24 horas por dia pensando, né, em como você vai pagar as contas e aquilo e as reclamações dos clientes e tudo mais. Bom, a gente já falou da síndrome, que eu acho importantíssimo, teto de vidro. A gente já entrou no assunto da questão das mulheres na indústria, né? Porque o nosso polo metal mecânica ele leva para isso. Em outras empresas talvez seja mais fácil você ter uma não mais fácil, né? Mas eu estou falando na questão de cultura, né? De você ter uma mulher num cargo mais elevado dentro, dependendo de um outro segmento, né? E, e na questão de sucessão mesmo, né? Porque aí você tem e, uma preparação, né? E aí familiar, quando tu entra nessa, tu vivenciou, né? Uma empresa familiar, trabalhou também em empresas familiares. Eu acho que o que eu queria só entender, se puder compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência dessas questões de sucessão, dessas coisas que a gente falou dentro de uma empresa familiar. Elas são iguais ou elas são diferentes? Na verdade, Israel, a sucessão da maioria das empresas, ela não é preparada. Ela acontece geralmente de forma abrupta. Morreu o dono da empresa, aconteceu um acidente muito grave. Então, assim, não existe uma preparação, não existe uma conversa, não existe. Ah, vamos ter 2, 3 candidatos que podem ser da família ou não, porque tu não precisa. Ser herdeiro é uma coisa, né? Eu sou filha do dono, Uhum. meu pai saiu da empresa, a empresa é minha, eu querendo ou não, certo? Mas ser sucessora, assumir um cargo de direção, assumir um cargo de decisão dentro da empresa, não necessariamente tu precisa ser filho, né? Filha do dono da empresa. Mas as empresas em geral não se preparam para isso. E outra coisa que eu vi assim nos meus estudos é que quando tem um filho homem e uma filha mulher, em geral se prepara o homem. Independente dele querer, da capacidade dele, do histórico dele, em geral se prepara o homem. E muitas vezes as mulheres acabam assumindo, né? Ou porque os homens não querem, os irmãos, os primos não querem, ou porque eles se demonstram totalmente incapazes, justamente por se acharem bons demais, não estudam, não se preparam, e as mulheres, por não se Uhum. acharem boas, vão estudando, 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 estudando. Quando chega a hora, ela está muito preparada, né? Alguns dividem isso, então, o meu irmão, por exemplo, ele foi um cara que disse: eu não quero assumir a direção geral da empresa, não nem pensar. Eu vou estar do teu lado, vou te apoiar, vou trabalhar, mas eu não vou assumir direção. Então, assim, nem teve disputa de poder no meu caso, tá? Mas o meu irmão, por exemplo, ele sempre foi preparado para assumir. Então, ele fez mecatrônica, ele fez torno mecânico, lá, de torno, desenho técnico, ele fez tudo na área industrial, porque ele assumia a empresa. Se eu ficasse na empresa, eu ia cuidar da parte administrativa. Então, fui lá para economia, para administração, né? E no fim, não foi isso que aconteceu, né, Israel? Eu assumi a parte técnica também, né? E sim, com respaldo, com auxílio do meu pai, do meu irmão, mas muitas empresas que eu fiz entrevistas, que eu conheci, foi justamente isso que aconteceu. Ou os homens não queriam, né? E as mulheres assumiram, e meio no susto, assim, existe sim ainda preconceito,
muitas vezes os pais só têm filhas mulheres. E eles ficam anos se martirizando o que eles vão fazer com a empresa se eles só têm uma mulher na família. E as mulheres assumem super bem as empresas, mas Sim, não é uma coisa tranquila para os pais também. Os pais ainda. E a gente está falando, eu tenho quase 40, né? Então a gente está falando de pais mais velhos, de 60, 70, 80 anos, né? Então é uma cultura que está arraigada ainda. A gente não conseguiu fazer uma mudança drástica nisso, né? Talvez agora daqui para frente os nossos filhos tenham alguma cabeça diferente disso, né, sim. Israel? Mas ainda hoje, assim, como é que o fulano lá, meu amigo, vai lidar com essa minha filha? Como é que o cliente tal vai conseguir negociar? Será que a minha filha vai entender da parte técnica, né? Então, são dores dos pais bem grandes, assim, que eles sofrem. É um sofrimento, né? Até que eles enxergam que deu certo, mas isso são anos de trabalho, né? Não é uma coisa assim, 2 meses está tudo certo. São anos, muitos anos de trabalho, de conquista, de provar e sempre ficar provando, sabe? Isso também é muito cansativo para as mulheres, porque elas têm muitas provas para fazer, para demonstrar, muito número, muita coisa para acontecer, para de fato se validarem no cargo, sabe? É um desafio bem grande, maior para as mulheres do que para os homens nessa questão da sucessão. Sabe que eu fiquei bem, de certa forma, feliz, assim, né, no ambiente que eu ainda adentro, o espaço que eu adentro, que é dentro da construção civil, e encontrar uma quantidade cada vez maior de mulheres lá dentro, né? Não só no escritório, mas ali na engenharia, coordenando grandes equipes de homens, né? E todos ali, o que me chama a atenção, o respeito, né? Pelo menos da onde eu frequentei, né? Eu via que se respeitava a mulher inserida nesse ambiente, tanto mulheres que estavam ali trabalhando como pedreiras, trabalhando como pintura, gesso, enfim, em todas as áreas, né? Claro que existe ali uma demanda de físico mais forte, mas que elas trabalhavam muito, muito, muito parelhos com todos os homens. Então, quando você vê isso dentro de uma indústria dessa, da construção civil, que sempre foi muito machista, né? Tu consegue visualizar uma mudança, consegue visualizar que alguma coisa está acontecendo de diferente, né? Pelo menos para mim, né, dentro desse ambiente assim. Então, eu acho que existe um caminho, né? Eu acho que a gente fazendo esse trabalho de formiguinha, fazendo isso com a ajuda também dos homens, sabe? Desse entendimento, desse respeito, a gente conseguir que isso seja tudo igual, né? Que o ser humano seja uma coisa só, né? Que a gente consiga a inclusão, tanto pessoas com portadores de deficiência e tudo mais, que a gente fala tanto, né? Mas que a gente consiga essa transformação humana, né? Da gente entender isso. Bom, a gente precisa encaminhar aqui para a nossa finalização, né? Eu gostaria que tu deixasse, né, alguma dica, alguma mensagem, algum pensamento para o pessoal que assistir a nossa live aí depois. A mensagem é essa: acredita em ti mesma, busca sempre se capacitar, entenda o não como um degrau que vai te levar mais próximo aí do teu objetivo, do sim que tu precisa, seja de uma vaga de emprego, de uma decisão de ter uma empresa, do que tu precisa fazer, porque realmente é importante ter pessoas de suporte, mas se tu não acreditar em ti mesma, se tu não se desafiar, se tu não te propor, tu não vai chegar em lugar nenhum. Então, a atitude positiva, essa atitude desafiadora, com responsabilidade, com treinamento, é o que vai fazer a diferença, é o que vai possibilitar que as mulheres alcancem cada vez mais cargos, que as mulheres cheguem cada vez mais longe, que conquistem cada vez mais coisas, né? Então, que as mulheres continuem apoiando
mulheres e que a gente não enxergue mais mulheres e homens nos cargos, mas sim bons e maus profissionais. E é só Sim. isso. Eu Uhum. sou uma boa profissional, eu mereço estar naquele cargo, é lá que eu devo estar. Né? Então, que a gente treine os nossos filhos, as pessoas com as quais a gente convive, com este olhar de bom profissional e não simplesmente de é uma mulher ou é um homem, sabe? Acho que isso é o fundamental para a gente ter pessoas capacitadas e ocupando cargos que de fato merecem. É isso aí. Bom, Mônica, muito obrigado pela tua participação aqui, pelas tuas palavras. Obrigado pelo teu tempo, né, que tu disponibilizou para a gente. E Eu que as agradeço o portas estão convite. sempre abertas aqui, Tá? tá? Obrigada pelo convite, pelo tempo.